Diante da denúncia que está circulando, que é pública, ninguém pode dizer que desconhece, circulou amplamente na universidade, a gente não tem condições, eu não sei, à vontade, para votar em nada que diga respeito ao Parque Tecnológico, enquanto não houver esclarecimento das denúncias extremamente graves em que maculam a história do Parque Tecnológico e o papel que ele importante que ele tem desempenhado. Portanto, eu gostaria de pedir que não fosse apreciado tudo que se refere ao Parque Tecnológico dentro dessa pauta da reunião de hoje, enquanto os fatos não forem esclarecidos. Então, vamos voltar ponto a ponto. Vamos submeter à Secretaria o primeiro ponto de pauta, que é a discussão que foi emitida sobre a denúncia que circula nas redes sociais. Já que no Ministério Público não se encontra essa denúncia, ele já ouviu você para confirmar. Com esse tempo, claro, sem problema, só estou informando que a denúncia, como consta, foi encaminhada ao Ministério Público, não chegou lá Então, está em votação para a inserção ou não de ponto de pauta em regime de urgência desse primeiro tempo. Vou fazer a chamada da votação. Professor Maria Eduardo. Professora Carmen. Ainda não chegou. Professor Edmilson. Professora Fernanda. Agora, Professor Luciano Melhores.
Vou repetir. Foi aberta a ordem do dia. Houve pedido de inclusão de 2 pontos de pauta em caráter de urgência. Nós já temos na pauta 5 processos que já estavam em caráter de urgência. Então, se aprovado, esses pedidos eles virão em sequência após os 5 que já estão na pauta em caráter de urgência, certo? Então, o primeiro que está sendo votado é a inclusão da discussão sobre a questão da denúncia no Ministério Público sobre uma possível irregularidade no parque tecnológico. E aí, cada conselheiro tem que se posicionar, como é que se posiciona, favorável, contrário ou abstenção à inclusão desse ponto de pauta em regime de urgência. Então, continuando, professor Isis, favorável. Professor Mário Araújo. Professora Patrícia. Professor Carlos Antônio. Professora Edeia. Professora Marília ou professor Eduardo Cordeiro. Professora Kênia. Professor Wellington. Professor Geopábio. Professor Volclan. Agora seja o autor. Professor Paulo. Professor Justino. Professor Tochiuki ou professor Fábio. Professor Elber. Professor Franklin. Professor Antônio da Silva. Professora Isa. Gabriela Fernandes. Paulo César dos Santos. Favorável. Samara Vieira. Rafael Matheus, que é o suplente de Samara. Djanira Lisandra. Isabelle Furtado. José Moacir. Pedro Ramon. O suplente de Pedro Ramon é Everton Macedo. Ledson Alan. Só dar uma palavra, eu sou técnico administrativo. E antes de proceder com relação ao meu voto, dentro dos pontos de pauta está a apreciação da minuta da resolução que vai organizar o processo de escolha dos representantes técnicos administrativos do colegiado pleno e da Câmara Superior de Ensino. Vocês sabem que nós estamos aqui como pró-tempore desde a época da gestão de Vicemário, que não houve nenhuma mais eleição para a escolha dos chefes administrativos para ocupar essas cadeiras, assim como foi uma promessa do atual gestor, e está com essa minuta para ser apreciada, e eu peço de caráter de urgência para ser apreciada para a realização do edital para as escolhas dos representantes técnicos administrativos do colegiado pleno da Câmara Superior de Ensino, antes de se discutir com relação a essa demanda das denúncias que estão circulando na UFCG. Então, eu, como técnico, peço essa aí de caráter de urgência, essa apreciação que está no ponto de pauta, mas também sou favorável com relação à inclusão. Ok. Não se preocupe, caro conselheiro, porque mesmo sendo esse pedido de inclusão em caráter de urgência, a gente
já tinha na pauta 5 processos em caráter de urgência que terão que ser apreciados antes desse ponto, caso seja aprovada a inclusão como parece, viu? Não tem essa preocupação. Kessia, Luiz Fernando, Cleiton Cláudio, Márcia Sibeli, Tiago Cardoso, favorável. Valéria Lucena, favorável. Alarcon, favorável. Dermeval, favorável. Professor Jair. Tá bem que se trata, né? Professora Viviane Quidó, favorável. Professor Jean Márcio, contrário. Professora Daniela, favorável. Vou voltar aqui porque chegaram 2 conselheiros que já tinha passado o nome. Professora Carmen, você se abstém? Ok. Abstenção. Professor Edmilson? Ok. Favorável. Algum conselheiro não foi chamado? Por favor. Pronto. Temos aqui o resultado da votação. Nós tivemos 28 conselheiros que votaram favoráveis, 1 contrário e 3 abstenções. Então, aprovada a inclusão do ponto de pauta por maioria de votos. Vamos agora à votação do segundo ponto, do segundo pedido de inclusão como ponto de pauta, que é a questão da eleição da comissão eleitoral. Consulta eleitoral. É um tema, consulta eleitoral, é isso? Sim. Então, vamos votar o pedido de inclusão, também em caráter de urgência, desse segundo ponto nesta reunião. Professor Antônio? Favorável. Professora Carmen? Favorável. Professor Edmilson? Favorável. Professora Fernanda? Favorável. Professor Luciano? Favorável. Eu estou repetindo só porque na gravação, se a gente for falar no microfone, não fica registrado, tá? Por isso que eu estou repetindo o voto de cada um. Professora Isis? Favorável. Professor Maria Araújo, favorável. Professora Patrícia, favorável. Professor Carlos Antônio, favorável. Professora Enéia, favorável. Professora Kênia, favorável. Professor Wellington, favorável. Professor Geofábio, favorável. Professor Wilson, favorável. Professor Valdir? Favorável. Favorável. Professor Justino? Não chegou ainda. Toshiyuki Fábio? Talvez venha com o professor Justino. Professor Elber? Não chegou ainda. Professor Franklin? Favorável. Gabriela? Favorável. Paulo César? Favorável. Favorável. Djanira? Favorável. Isabelle? Favorável. José Moacir? Favorável. Leidson? Favorável. Kessia? Favorável. Luiz Fernando?
Tiago Cardoso. Favorável. Valéria Lucena. Favorável. Professor Latom. Favorável. Professor Demerval. Favorável. Professor Jaime. Favorável. Professora Viviane Guidotti. Favorável. Professor Jean Márcio. Favorável. Professora Daniele. Favorável. Temos aqui o resultado, a inclusão do ponto de pauta da consulta eleitoral para a reitoria foi aprovado por unanimidade de votos com 32 votos favoráveis. Agora, a terceiro pedido de alteração na pauta é a exclusão de 5 pontos de pauta que se refere ao parque tecnológico. 4 pontos, na verdade, são homologações já aprovadas por área de referendo em virtude da suspensão das reuniões. Então, tem 4 processos que é de interação de outras instituições ao parque tecnológico, que já foram aprovadas. O parecer do relator que é favorável já foi aprovado na área de referendo e tem um processo novo que é para um pedido, que é o ponto aqui, olhar para o muito grande, o ponto 417, que é a solicitação de manifestação de concordância para o Parque Tecnológico permanecer como fundação de apoio ao FPB. Esse processo ainda não foi apreciado. E os outros são 4 pedidos de homologação, professor. Está no início da pauta, temos aqui do Parque Tecnológico. É o pedido de homologação do parecer favorável, feito pelo HUAC, né, para ter a fundação, o Parque Tecnológico como fundação de apoio ao Hospital Universitário Alcides Cameiros. O segundo é a solicitação de que o parque seja fundação de apoio ao Hospital Laura Vanderlei. O terceiro é que o parque seja fundação de apoio ao IFPB. E o quarto é que o Parque Tecnológico seja fundação de apoio ao HUJB. Esses 4 processos, eles tiveram parecer favorável do relator e já foram aprovados lá de referendo em virtude da suspensão. Seria hoje feito apenas a homologação. E temos a homologação é apreciada. Com toda certeza, mas o pedido é somente da homologação, não é mais a apreciação. A apreciação foi aprovada de referendo e o que está na pauta é o pedido de homologação, que o senhor pode ser contrário à homologação. Com toda certeza. Entendi muito bem, professor. Com toda certeza, entendi muito bem. Mas, continuando, temos 5 processos referentes ao Parque Tecnológico. O que está sendo pedido pelo conselheiro Mário é que esses processos sejam retirados da pauta, não sejam apreciados hoje, em virtude da denúncia que foi inserido como ponto de pauta de discussão. Então, é isso que vai ser votado agora. A retirada de pauta desses 5 processos
4 processos de homologação e um processo de apreciação. Certo? Sim, ele esclareceu quando eu fiz. Para tirar da pauta da reunião de hoje, que não sai da pauta do pleno, mas sai da pauta de hoje. Pronto, eu acho que não tem nenhuma dúvida, ou tem mais alguma dúvida sobre isso. Mas enfim, é isso que temos. Pronto, então vamos à votação. E também não fica gravado. Como a gente não tem a possibilidade de transmissão pelo YouTube hoje, infelizmente. Então a gente vai disponibilizar a gravação. É importante falar no microfone para ficar gravado, para quando for disponibilizada a gravação, todo mundo escutar o outro, certo? Então vamos à votação do pedido de retirada de pauta dos 5 processos. Professor Antônio? Favorável. Professora Carmen? Favorável. Professor Edmilson? Favorável. Professora Fernanda? Favorável. Professor Luciano Mendonça? Favorável. Professor Mário Araújo? Favorável. Professora Patrícia? Contrário. Professor Carlos? De 4, né? Abstenção. Professor Enéas? Favorável. Professora Marília chegou? Não. Professora Quênia? Favorável. Professor Wellington? Favorável. Professor João Fábio? Favorável. Professor Wilson? Contrário. Professor Valdir? Favorável. Professor Toshio chegou. Professor Fábio? Aqui, Professor favorável. Fábio? Isso. Favorável. Professor Elber? Professor Fábio, se o senhor puder vir mais para frente, fica mais fácil. Eu estou tentando conectar aqui. Tá certo. Professor Elber não chegou. Professor Franklin? Favorável. Professor Antônio da Silva? Professora Isa também não chegou. Eu estou perguntando novamente, pessoal, porque chegaram algumas pessoas e aí a gente gostaria de saber se alguém que não estava. Gabriela? Favorável. Paulo? Favorável. Samara? Não está. Suplente é Rafael. Favorável? Favorável. Djanira? Favorável. Isabelle? Favorável. José Moacir? Favorável. Pedro Ramon chegou. A suplência de Pedro Ramon Everton? Também não. Leidson? Favorável. Kessia? Favorável. Márcia Severi? Klaus? Cleiton Klaus? Você é favorável? Favorável. Márcia? Favorável. Tiago Cardoso? Favorável. Valéria? Favorável. Alarcon? Favorável. Demerval? Favorável. Jaime? Favorável. Viviane Minotto? Favorável. Geamácio? Favorável.
Pessoal, estamos sem energia, mas o pedido de retirada dos pontos foi aprovado com maioria de votos, com 32 votos favoráveis, 2 votos contrários e uma abstenção. Professor Justino? Eu não votei. Pode votar. Não foi chamado, sou favorável. Ele é favorável. Então, são 33 votos favoráveis, 2 votos contrários e uma abstenção. Desculpa, professor Justino, eu não vi que tinha chegado. Seu nome. Faço o encaminhamento à mesa para solicitar, aliás, convocar o diretor do Parque Tecnológico, a diretoria do Parque Tecnológico, para em todos os processos relacionados à presença para prestar os devidos esclarecimentos a este conselho. Por favor, a Secretaria permita a convocação da presença da diretoria do Parque Tecnológico, esteja presente também o colegiado pleno, não é seguramente, para prestar os devidos esclarecimentos à comunidade universitária através desse conselho. Passemos para o primeiro ponto de homologação. Item 4.1 da pauta. Professor, eu sei que eu sou conselheiro e eu queria pedir como comunicado para o final, mas a gente tem hoje um grande número de estudantes que quiserem acompanhar o debate. Eu acho que mais do que qualquer outro reunião que eu já tenho, eu queria saber, né, também dos outros conselheiros, se me concedem a palavra, poder fazer uma fala, enquanto comunicado também, para contemplar também os estudantes que estão aqui hoje, que vieram por conta da fala, do diálogo. Respeito à presença de todos os estudantes, com respeito também à presença de todos os conselheiros e todos os processos da fala. Portanto, a gente vai proceder conforme já nos capítulos comunicados, definidos, terão tempo suficiente para falas, mas ao final da reunião, conforme já anunciado isso. Ok? Ao final da reunião, 6 estudantes. Se os estudantes para algo importante a fala, eles devem permanecer assim com todos os conselheiros presentes. Até às 6 horas da noite. Até a hora que a gente precisar ir até o local. Todos estão convidados para permanecer assim. 4. Homologação da aprovação a referendo emitida pelo senhor presidente do professor parecer favorável da relatora do processo 6.3036 da SUC. Em que a Proreitoria e Assuntos Comunitários solicita alteração do texto da Resolução 02/2023 de regulamento de política de assistência estudantil no âmbito da Universidade Federal e da outras providências. Parecer pediria a todos que permanecessem em silêncio, já que a gente está com problema aqui da transmissão de som. Todos prestem atenção. Eu vou ler novamente a homologação da aprovação a de referendo emitido pelo presidente desta mesa, ao parecer favorável da relatora Carmen Sagatão, ao processo 23.096.08.384/2022-51, em que a Proreitoria de Assuntos Comunitários solicita alteração do texto da Resolução 02/2023, que regulamenta a política de assistência estudantil do âmbito da Universidade Federal de Campina Grande e da outras providências. Em votação. Em discussão. Em votação. Então, o parecer, a homologação, a gente vai votar a homologação do parecer favorável da relatora, aprovado a de referendo pela reitoria. Alguma dúvida em relação ao que vai ser votado? Professor Antônio, como vota? Favorável. Professora Carmen? Vota sim. Favorável. Professor Edmilson? Favorável. Professora Fernanda? Favorável. Professor Luciano? Abstenção. Professora Isis? Favorável.
Professor Marinho. Desculpa, professor Maria Araújo. Desculpa, professor. Professora Patrícia. Abstenção. Professor Carlos. Favorável. Professor Enéas. Abstenção. Professora Kênia. Favorável. Professor Wellington. Professor Wellington está presente. Professor Jean Fábio. Favorável. Professor Boclan. Favorável. Professor Valdir. Favorável. Professor Justino. Abstenção. Professor Fábio. Abstenção. Abstenção. Professor Elber. Professor Franklin. Abstenção. Professor Antônio e professora Ilza chegaram. Gabriela. Abstenção. Paulo César. Abstenção. Samara. Rafael. Abstenção. E Janira. Ok. Isabelle. Abstenção. Moacir. Favorável. Pedro Ramon. Everton. Não estão. Leidson. Favorável. Kessia. Favorável. Luiz Fernando. Não está. Cleiton Klaus. Favorável. É favorável? Isso. Márcia Sibeli. Favorável. Tiago Cardoso. Favorável. Valéria. Favorável. Professor Lacon. Abstenção. Dermeval. Favorável. Jaime. Favorável. Viviane Pidotti. Favorável. Jean Márcio. Favorável. Daniel. Favorável à resolução 2, a alteração que regulamenta a política de assistência estudantil. Bem obrigada. Obrigada. Eu só quis estar reforçado, porque nós estamos falando de política de assistência estudantil desta universidade, que está acima de disputas políticas. É assim que eu entendo como conselheira do pleno. Vale salientar que o processo, inclusive, já considera a política nacional aprovada recentemente. Pronto, cada um já se manifestou, já temos o resultado da votação. Então, a homologação foi aprovada por maioria de votos, com 23 votos favoráveis e 12 abstenções. Nenhum voto contrário. Segundo, a homologação da aprovação de entidade referente pelo presidente da mesa, o parecer do relator, professor Jaime Manuel Brito de Araújo, ao processo número 23096, 097545, 2023, 17, e que Thelma da Rocha Petrus, auditor desta comissão, encaminhe para apreciação deste colegiado o plano anual da auditoria interna do exercício 2024, com o parecer favorável do relator. Em discussão. Em votação. Professor Antônio, como vota? Favorável. Professora Carmen? Favorável. Professor Edmilson? Abstenção. Professora Fernanda? Abstenção. Professor Luciano? Abstenção. Professora Isis? Abstenção.
Professor Mário de Araújo. Abstenção. Professora Patrícia. Favorável. Professor Carlos Antônio. Abstenção. Professor Enéas. Favorável. Professora Kênia. Favorável. Professor Wellington Bezerra. Está ausente. Professor Fábio. Favorável. Professor Wolflan. Favorável. Professor Valdir. Favorável. Professor José Justino. Abstenção. Professor Fábio. Abstenção. Abstenção. Professor Elber chegou. Vamos considerar. Professor Franklin. Abstenção. Gabriela. Abstenção. Paulo. Favorável. Rafael Mateus. Abstenção. Vijanira. Abstenção. Isabelle. Abstenção. José Moacir. Favorável. Leidson. Abstenção. Kessia. Favorável. Luiz Fernando. Favorável. Cleiton Klaus. Abstenção. Márcia Sibeli. Favorável. Tiago Cardoso. Favorável. Valéria. Favorável. Professor Alarcon. Abstenção. Deneval. Favorável. Professor Jaime. Favorável. Professora Viviane Guidotti. Favorável. Professor Geamárcio. Favorável. Professora Daniele. Favorável. Então, o processo foi homologado. A aprovação da homologação foi aprovada por maioria de votos, com 20 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 16 abstenções. Terceiro ponto. Homologação da aprovação de atividade de referendo. Dessa vez, ao parecer favorável do relator, professor Roger Queiroga Alves, ao processo número 23.096, 077386-2023-2026, em que Daniele Andrade Souza, professora da Unidade Acadêmica de Arte e Mídia, Centro de Unidades, recorre da decisão da Câmara Superior de Pós-Graduação de indeferir o recurso administrativo referente ao processo seletivo de afastamento para atividade de pós-graduação, estricto senso, edital PRPG 33/2023, com parecer favorável do relator. Em discussão. Em votação. Então, vamos votar o ponto 407. Professor Antônio. Abstenção. Professora Carmen. Abstenção. Professor Edenilson. Favorável. Professora Fernanda. Favorável. Professor Luciano. Abstenção. Professora Isis. Favorável. Professor Mário de Souza. Favorável. Professora Patrícia Minho. Favorável. Professor Carlos. Favorável. Professor Enéas. Favorável. Professora Kênia. Abstenção. Professor Wellington. Abstenção. Professor Geofábio. Favorável. Professor Wolflan. Favorável. Professor Valdir Moraes. Abstenção. Professor José Justino. Favorável.
Professor Fábio. Abstenção. Abstenção. Professor Franklin. Abstenção. Gabriela. Favorável. Paulo César. Favorável. Rafael Mateus. Abstenção. Djanira Lisandro. Favorável. Isabelle Furtado. Favorável. Moacir. Favorável. Leidson. Abstenção. Kessia. Abstenção. Luiz Fernando. Abstenção. Cleiton Klaus. Abstenção. Márcia Sibeli. Abstenção. Tiago Cardoso. Abstenção. Valéria Lucena. Abstenção. Professor Alafon. Hélio, favorável. Professor Danival. Favorável. Professor Jaime. Favorável. Professora Viviane Pinotti. Favorável. Professor Jair Márcio. Abstenção. Professora Daniele. Abstenção. Então, a homologação do ponto 407 da pauta foi aprovada por maioria de votos, com 19 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 18 abstenções. Terminadas as homologações, vamos para urgências. Está sendo gravada. Sendo gravada. 4.8. Primeiro pedido de urgência. Processo número 23.096-050685/2022, dígito 32. Processo que está em caráter de urgência em que Arison Emanuel Gregório da Silva, presidente da Comissão Eleitoral, encaminha para apreciação a proposta de alteração da resolução número 05/2010, em que estabelece normas para a eleição de representantes do segmento dos servidores técnicos administrativos do Conselho Curador, do Colegiado Pleno e das Câmaras Superiores do Sul da UFCG. Relator Marcos Vinícius Leão. Vou fazer breve história para tentar entender mais no relatório em si. Então, esse processo, ele trata da submissão do pedido da apreciação junto ao Colegiado da proposta de alteração da resolução 05/2010, para tratar da eleição do segmento dos servidores técnicos administrativos e a proposta que foi submetida, esse processo iniciou em 2022, era que fosse realizado online. E aí a CLN elaborou um parecer e a Procuradoria Federal se manifestou no sentido de considerar a proposta inadequada. E em 15 de dezembro de 2023 foi designada uma nova comissão eleitoral e no dia 22 de março de 2024 essa nova proposta foi encaminhada para o relato do professor Marcos Vinícius. Então, vou ler aqui um relatório para vocês. O processo de eleição do segmento dos servidores técnico-administrativos em educação no Conselho Curador, no Colegiado Pleno e nas Câmaras Superiores do CONSUME diz respeito a matéria de relevância para toda a comunidade acadêmica da UFCG, sobretudo em decorrência do conhecimento que este segmento possui sobre o funcionamento da instituição e de suas contribuições para a produção do conhecimento e para o ensino, pesquisa e extensão da universidade. O último edital
edital da eleição para a representação dos técnicos administrativos, deixa eu pular aqui um pouquinho. Teve um mandato de 2 anos, portanto, desde 2018, referidos órgãos colegiados estão funcionando sem a participação desse segmento. É essencial que tais órgãos tenham representação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, considerando que são responsáveis pelas principais decisões estratégicas e práticas atinentes à vida política e administrativa da instituição, segundo o Galdino 2023. É importante destacar que a eleição de 2016 2016 ocorreu de forma presencial, com voto em urnas comuns. Ressalta-se que a significância da participação de todos os segmentos dos órgãos colegiados das universidades decorre dos princípios constitucionais da autonomia universitária e da gestão democrática. De acordo com o Cid Silveira, 2021, a autonomia universitária não se resume à liberdade de cátedra, mas abrange também a autonomia para decisões curriculares, de cooperação interinstitucional, de gestão financeira e estratégica. Já o princípio da gestão democrática fundamenta-se na tomada de decisões envolvendo todas as categorias existentes, no caso da comunidade acadêmica, os docentes, discentes e técnico-administrativos. Dessa maneira, a demanda por participação dos técnicos nos referidos órgãos constitui uma faceta de concretização dos anseios democráticos da própria sociedade em que estamos inseridos. A respeito da discussão acerca da efetivação desses princípios nas universidades públicas brasileiras, é relevante trazer à baila a questão da paridade dos votos dos segmentos que compõem a universidade, docentes, discentes e técnicos administrativos. Atualmente, a nossa universidade realiza as consultas para reitor, vice-reitor e diretores de centro, de acordo com os seguintes modelos que são proporcionais: 70% para os docentes, 15% para os discentes e 15% para os técnicos administrativos, na forma da Lei 9.192, de 21 de dezembro de 1995. Referido modelo não assegura a equidade eleitoral nas consultas, enfraquecendo os princípios da gestão democrática e da autonomia universitária. A rigor, esse modelo de atribuição de um peso maior aos votos de uma categoria coloca as outras categorias como meros espectadores do processo de escolha e denota um pensamento de diferenciação hierárquica entre os segmentos. Em razão desses argumentos, vem ganhando cada vez mais força entre as universidades públicas as reivindicações pela implementação do voto paritário para as consultas de reitor, vice-reitor e diretores de centro. Em algumas universidades, essa já é uma realidade. Em levantamento realizado pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos de Educação, da UFRGS, tem um jeitinho de falar, né? Obrigada. UFCSPA e IFRS, no ano de 2019, constatou-se que 61,9% das redes fazem consultas paritárias, contra 30,2% que adotam outros modelos de consulta à comunidade acadêmica. Em números absolutos, 39% das universidades federais realizam a consulta segundo o modelo paritário, dentre elas a UFSC, a UFG, a UFB, a UFRJ e a UFES. Inclusive, a UF já realizou consulta utilizando o voto paritário em 8 de novembro de 2023. Recentemente, em 22 de março de 2024, a UFPB aprovou resolução para regulamentar as eleições para reitor no quadriênio de 2024 a 2028. Na ocasião, foi aprovada a paridade no peso dos votos entre docentes, discentes e técnico-administrativos e o uso de urnas eletrônicas disponibilizadas pelo Tribunal e pelo TRE. No âmbito da UFCG, existe uma demanda encabeçada pela Sindesuf em busca da aprovação da paridade nas consultas para a escolha de reitor, vice-reitor, bem como nas eleições para diretor e vice-diretor dos centros da UFCG. E aí se torna o processo 100, que ainda será apreciada por este colegiado pleno. A AGU tem se posicionado no sentido de considerar que as consultas informais à comunidade acadêmica pelo modelo paritário
tem fundamento nos já mencionados princípios da autonomia universitária e da gestão democrática, conforme é possível observar no parecer, e aí cita aqui o parecer conjunto MEC CGU-AGU. Ademais, no bojo de ação popular movida contra a consulta informal para a escolha de reitor e vice-reitor da UFSC, o TRF4 se posicionou pela legalidade do modelo paritário de consulta, considerando que se trata de uma consulta informal e que tal procedimento amplia a legitimidade democrática da escolha, se respalda na autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da instituição, conforme dispõe o artigo 207 da Constituição. Diante do exposto, resta evidente a necessidade de autorização da regulamentação para eleições de representantes técnicos administrativos nos órgãos colegiados da UFCG e consequente realização das referidas eleições, a fim de assegurar que todos os segmentos sejam ouvidos nos órgãos superiores. Ainda como corolário dos princípios constitucionais da autonomia universitária e da gestão democrática, faz essencial que este colegiado aprecie a demanda pelo voto paritário constante no processo SEI, e esse é o número de processos que está aparecendo. Em anexo, faço as minhas sugestões para o documento SEI 43.101.21, com destaque para a sugestão de utilização do Sistema Eletrônico de Justiça Eleitoral, urnas eletrônicas, em razão da confiabilidade comprovada do sistema, rápido processo de apuração e disponibilidade do TRE Paraíba em realizar o empréstimo do equipamento necessário e a capacitação do pessoal envolvido, conforme resolução 22.685 do Tribunal Superior Eleitoral e as orientações disponíveis no site do TRE Paraíba acerca da possibilidade do empréstimo de urnas eletrônicas. Sobre o tema, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ABRADEP, se posicionou acerca da confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, que é referência internacional em votação eletrônica. A associação reafirma que a urna eletrônica e todo o sistema eleitoral eletrônico estão sendo aperfeiçoados desde a sua implementação. Nessa perspectiva, vale a pena considerar a realização das eleições internas da UFCG, utilizando a tecnologia disponibilizada pela Justiça Eleitoral, a exemplo do que será realizado pela UFPB, voto do relator. Considerando o exposto, encaminho em anexo a este colegiado pleno a proposta de alteração à Resolução 05/2020. Professor Dr. Marcos Vinícius Viajão. E aí, no próprio processo tem a minuta, em azul, tem as partes as quais ele sugere alteração. Não sei se seria o caso dele aqui também. Então, as alterações estão no capítulo 5, quando ele fala da realização das eleições, artigo 13. A escolha da representação dos servidores técnicos administrativos no colegiado pleno, conselho ou câmara superior, será realizada presencialmente em um único turno, por meio de urnas eletrônicas emprestadas pelo TRE Paraíba, que devem ser solicitadas com 60 dias de antecedência do pleito. Ressalte-se que o empréstimo do sistema eletrônico de votação poderá ser aprovado caso a eleição ocorra dentro do período de 120 dias anteriores e 30 dias posteriores à realização de eleições oficiais, considerando-se, quando for o caso, a ocorrência do segundo turno. As demais orientações para a solicitação do sistema eletrônico de votação estarão disponíveis na resolução 22.685 do Tribunal Superior Eleitoral e no site do TRE Paraíba, e aqui menciona o site. Artigo 14. O TRE Paraíba designará servidores do seu quadro para prestar suporte ao pleito, devendo ao UFCG arcar com os custos relativos ao pagamento de diárias e horas extras dos servidores designados, a publicação do extrato na imprensa oficial, aos suprimentos, manutenção, reparos e reposição de componentes das urnas eletrônicas disponibilizadas para o pleito. Artigo 6º. Das mesas receptoras dos votos. Capítulo 6, desculpe, artigo 15. A mesa receptora de votos será composta por 3 membros, com respectivos suplentes,
todos os integrantes do segmento dos servidores técnico-administrativos previamente designados pela Comissão Eleitoral e que deverão receber treinamento do TRE. O presidente da mesa será indicado entre seus pares pela Comissão Eleitoral. O presidente da mesa receberá da Comissão Eleitoral o material necessário a todos os procedimentos da eleição. Cabe ao presidente da mesa dirimir todas as dúvidas e problemas suscitados na ocasião dos trabalhos. Das decisões do presidente da mesa, cabe recurso à Comissão Eleitoral. Artigo 16. Dentre os que compõem a mesa, substituirá o presidente, no caso de sua ausência, o membro titular mais antigo. Parágrafo único. Retornando, o presidente da mesa reassumirá suas funções. Artigo 17. Aos componentes da mesa receptora de votos é proibida a prática de propaganda ou qualquer manifestação relacionada aos candidatos. Artigo 18. O local reservado para a votação não poderá conter propaganda dos candidatos. Artigo 19. Será permitido o acesso às sessões eleitorais de todos os candidatos registrados para fins de votação e fiscalização. Artigo 20. No início dos trabalhos, se a mesa receptora não estiver constituída do número mínimo de 2 integrantes, o fato será comunicado à Comissão Eleitoral para as devidas providências. Artigo 21. Na data da eleição, o presidente da mesa receptora, juntamente com os mesários, comparecerão ao local designado para o funcionamento da sessão às 7h30, 7h30, procedendo à prévia verificação do recinto e do material necessário à votação. Artigo 22. Antes de ser declarado o início dos trabalhos, na presença dos fiscais, o presidente da mesa executará a conferência de todo o material, facultando também aos fiscais essa conferência, de modo a garantir a lisura da votação. Artigo 23. O horário de funcionamento das mesas receptoras dos votos será das 8 às 18 horas, ininterruptamente. Artigo 24. Ao se aproximar o horário de encerramento da votação, verificando-se a existência de fila de votantes, deverá a mesa receptora de votos providenciar a distribuição de senhas para que votem os que se encontrarem presentes até aquele momento. Artigo 23. Após o encerramento da votação, o presidente da mesa providenciará o preenchimento da ata padronizada, assinando, colhendo as assinaturas dos demais membros, bem como dos fiscais que assim o quiserem, entregando-a de imediato à Comissão Eleitoral. Parágrafo único. O presidente de cada sessão eleitoral, acompanhado de fiscais presentes, deverá realizar alguns procedimentos de encerramento de votação e encaminhar os materiais até o local designado para apuração pela Comissão Eleitoral. Capítulo 7 diz respeito aos locais e procedimentos de votação. Rio Grande. Artigo 26. Cada eleitor poderá votar em candidatos até o número máximo correspondente às vagas existentes para cada um dos conselhos, colegiado pleno ou Câmara. Artigo 27. O processo de consulta será descentralizado, cabendo à Comissão Eleitoral determinar os locais onde serão instaladas as mesas receptoras de votos. Artigo 28. A Comissão Eleitoral estabelecerá o número de urnas coletoras de votos, bem como sua distribuição, em função da quantidade de votantes. Artigo 29. Os procedimentos da votação serão os seguintes. Primeiro, o eleitor apresentar-se-á à mesa receptora de votos, portando documento com fotografia, integrando ao mesário. Segundo, não havendo dúvidas quanto à identificação do eleitor, o presidente da mesa verificará se o nome daquele eleitor consta da listagem e da respectiva folha de votação. Autorizará o seu ingresso na cabine de votação e posterior registro do voto na urna. Terceiro, o eleitor deverá firmar a sua assinatura na folha de votação. Inciso 1. Primeiro, a não apresentação do documento de identificação na forma supra poderá ser motivo de impedimento ao exercício do voto por qualquer dos membros da mesa ou por qualquer fiscal. Inciso 2. O nome do eleitor deverá constar na respectiva folha de votação. Artigo 30.
seguida. O voto será facultativo e cada eleitor poderá votar no quantitativo de vagas disponíveis para cada conselho, Câmara Superior ou colegiado da UFCG. O capítulo 8, que fala das mesas apuradoras de votos, no artigo 31 diz: a comissão eleitoral definirá o número de mesas necessárias ao pleito e designará previamente os componentes das mesas apuradoras de votos. Cada campus contará com uma mesa apuradora. Parágrafo único. Cada mesa apuradora de votos será composta por 3 membros titulares, com respectivos suplentes, sendo seu presidente previamente designado pela comissão eleitoral. Artigo 32. Compete à mesa apuradora: 1. Examinar o material recebido da comissão eleitoral. 2. Ler atentamente as instruções emanadas da comissão eleitoral. 3. Receber os mapas e os materiais necessários à apuração do pleito. 4. Proceder à contagem preliminar dos votos com base nos boletins de urna, confrontando-os com o número de votantes registrados nos mapas de recepção de votos. 5. Dirimir dúvidas quanto à validade ou nulidade do voto em caso de impugnação. 6. Efetuar a contagem final dos votos, registrando-a nos mapas competentes. 7. Entregar à comissão eleitoral, ao final dos trabalhos, todo o material manuseado no processo de apuração. Parágrafo único. Das decisões da mesa apuradora, caberá recurso no prazo de até 24 horas à comissão eleitoral. Artigo 33. O processo de apuração será iniciado imediatamente após a finalização das eleições e terá o resultado divulgado no dia subsequente à realização da consulta. Artigo 34. Serão considerados eleitos os candidatos mais votados, considerando a totalidade de votos para cada conselho, colegiado pleno ou Câmara Superior. Artigo 35. Em caso de empate no número de votos, as candidaturas serão classificadas segundo dados fornecidos pela Secretaria de Recursos Humanos da UFCG, na seguinte ordem de desempate entre os nomes para a vaga de titular. Primeiro, o maior tempo de serviço na UFCG e segundo, a maioridade. Capítulo 9 diz respeito aos fiscais. Artigo 36. Cada candidato poderá indicar um fiscal com suplente que terá livre acesso a todos os locais de votação, além de um fiscal também com suplente para cada mesa receptora e ou apuradora de votos. Artigo 37. Os fiscais serão credenciados pela comissão eleitoral, atendendo a indicação dos candidatos efetuada até 5 dias antes da data da eleição. Parágrafo único. Até 3 dias antes da realização do pleito, a comissão eleitoral entregará as credenciais a todos os fiscais. Artigo 38. Ao fiscal será assegurado o direito do pedido de impugnação de recurso perante as mesas receptoras e mesas apuradoras de votos. Artigo 39. Os fiscais deverão apresentar aos presidentes das mesas receptoras, bem como aos presidentes das mesas apuradoras de votos, as credenciais expedidas pela comissão eleitoral, juntamente com seus respectivos documentos de identificação. Artigo 40. Os fiscais não poderão interferir nos trabalhos dos mesários, nem tentar convencer eleitores nos locais de votação, sob pena de advertência pelos presidentes das mesas, sendo em caso de reincidência descredenciados pela comissão eleitoral. E, por fim, no capítulo 10, só tem um adendo aqui, uma alteração no artigo 44. Ele inicia falando, como já consta na minuta: o processo eleitoral em questão é considerado ato de serviço e deverá ter o apoio logístico da UFCG, que foi complementado aqui, que o servidor designado para prestar serviço durante as eleições, em caso de impossibilidade de participação, deverá apresentar justificativa plausível à comissão eleitoral. Em discussão, eu tenho já alguns questionamentos a fazer. A primeira delas diz respeito ao artigo 26. Que diz,
novo, pelo que foi proposto pelo professor Marcos, diferente do que foi proposto pela comissão, vai voltar 7 vezes. Se considerarmos que os servidores, a maioria dos servidores da nossa instituição, se concentram no campus 7, o campus 7 vai definir o processo eleitoral. Isso é para a nossa reflexão. Nós somos uma universidade publicante. Nós temos representações técnicas em todo, além disso, nós temos técnicos administrativos em toda a instituição. E é um voto. Cada eleitor escolhe um representante para cada câmara, para cada conselho. Os 7 mais votados vão fazer parte daquele conselho. É o que propôs a comissão eleitoral. O relator do processo sugeriu aqui a mudança, e onde ele coloca que cada eleitor poderá votar em candidatos até o número máximo correspondente às vagas existentes em cada pessoa. Então, colocando isso para a nossa reflexão. Então, tem essa questão para a gente analisar aqui. A outra coisa com relação às urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, conforme o próprio parecer, devem ser solicitadas 60 dias antes do processo eleitoral. Além de, então, isso quer dizer que essas eleições só vão ocorrer se o Tribunal Eleitoral liberar as urnas no mínimo 60 dias, considerando ainda que temos o processo eleitoral municipal em andamento. Essas urnas provavelmente só vão estar disponíveis para a universidade no ano que vem. Então, há uma possibilidade de segundo turno em várias cidades. Né? A outra coisa é que não é só diárias e passagens aos servidores do TSE. Tem custo por isso também. E não é pequeno. Outra coisa que justifica que a gente pode utilizar para a consulta eleitoral é o próprio sistema CIGA Eleições, e o modelo, além de auditável, ele é Microsoft. Então, evita a história de uma pessoa estar passando sua senha para outra pessoa, porque ele vai ter acesso, inclusive, a todos, não só os dados da pessoa, mas pode até, inclusive, fazer empréstimos, etc. Espero que esse convite não aqui na universidade. Mas é um sistema que é possível e está disponível já para ser utilizado. Colocando essas 3 coisas aqui para nós discutir, iniciarmos a nossa discussão sobre a minuta de resolução. Então, vamos acolher agora as inscrições. Kessia, Daniela, Edmilson, Fernanda. Fernanda, então, começando com Kessia. Então, bom dia, gente. Meu nome é Kessia, sou servidora técnica administrativa, sou assistente social na UFCG. Estou aqui com meus colegas, né? E esse ponto da pauta muito nos interessa, nós estamos ali conversando, ajudando alguns entendimentos. A primeira questão é parabenizar o relatório. Eu acho que o grande ganho também desse relatório é trazer o debate da paridade. É uma pauta também que muito nos custa, a gente está aqui para defendê-la, né? E esperamos que em breve a gente possa estar aqui falando especificamente da paridade. Se Deus quiser, a gente vai aprovar, né? Se Deus quiser, e a gente também. Mas falando agora com relação ao que está em votação e em apreciação, a gente estava ali conversando e muito preocupado realmente com a redação desse artigo 26. A gente considera que tem que ser aprimorada, tem que ficar mais clara, e também essa questão que você colocou, Antônio, também precisa ser considerada para que não haja uma diferença, né, e um impacto no resultado de uma votação a partir do número quantitativo maior de servidores num determinado campo. Então, isso é uma questão que a gente quer rever.
A gente também quer uma alteração e propõe uma alteração no artigo 3º, que fala sobre a constituição da comissão eleitoral, já que é uma pauta que envolve diretamente servidores técnicos administrativos. Nós propomos que essa comissão ela seja composta por técnicos, inclusive com uma indicação do sindicato que nos representa, não apenas pela SRH. Então, que isso seja acrescentado nessa redação, para que a gente tenha uma participação efetiva, seja no planejamento, na execução, do início ao fim de todo esse processo. Então, a gente quer pedir o acréscimo aí, de que ele seja composto por 5 membros titulares, 5 suplentes, que sejam servidores técnicos administrativos e também com indicação do nosso sindicato. Uma outra questão, a gente também estava conversando, é exatamente desse artigo 13, que fala do uso das urnas eletrônicas, porque nós estamos aqui com a representação pro tempore e nós temos o compromisso de que essas eleições possam acontecer o quanto antes. Então, se for no modelo que está na resolução, na proposta da resolução, a única principalmente vai ser feita esse ano, pelas eleições municipais e até pela estrutura que vai ser necessária está sendo feita. Então, a gente quer que seja colocado uma exceção, uma possibilidade de exceção, quando não houver a possibilidade de urnas, ou a adequação para o uso do SIG eleições, que para a gente é até mais interessante mesmo esse uso. E considerando isso, o nosso encaminhamento é de pedido de vistas, principalmente para a adequação desse artigo 26. Obrigada. Como o processo foi pedido pelos servidores técnicos, caráter de urgência, para conceder pedido de vista, a vista tem que ser concluída hoje, para votação ainda hoje, porque o processo está sob regime de urgência. Como foi os próprios membros que estabeleceram, que fizeram a solicitação de pedido de urgência, pode pedir que seja retirado o pedido de urgência. Aí tem que submeter a votação do plenário, retirada do pedido de urgência, e aí se o plenário concordar em retirar o pedido de urgência, aí pode ser concedido o pedido de vista. Aí para a próxima reunião, nesse caso ainda... Pode ser para outra reunião, assim, se o plenário concordar em retirar o pedido de urgência. Mas aí Não tem proposta dele, então? Já para lançar a discussão? Então, mudança de redação. Bom dia a todos. Vocês que estão propondo isso, vocês já não têm a proposta, porque já entrarem na discussão em si. Porque se tirar, se for para entrar em pauta, não vai entrar para hoje, vai prorrogar mais ainda esse processo. Não só vocês, mas toda a universidade quer que eu comece a explicar. Exato, vai prorrogar. A gente está com o tempo, nosso representação vai vencer. E aí, os próprios conselhos ainda vai ficar ilegal, porque não tem representante administrativo que está há anos sem representação. Deixa eu fazer um esclarecimento. A resolução que está sendo pedida a alteração, ela não foi revogada. Nada impede que a eleição seja feita com base na resolução que é vigente. Isso é um esclarecimento na mesa. A resolução, ela está vigente. Nada impede que a eleição seja feita com base na resolução vigente. Se esse conselho entender que essa matéria precisa ser melhor trabalhada, melhor redigida, retirar o pedido de urgência, eu estou colocando o esclarecimento. Eu não decido nada, certo? Eu só estou fazendo os esclarecimentos. A resolução não foi revogada, ela está vigente. Nada impede que a eleição seja feita com base na resolução que temos hoje. Isso. E é a resolução 5 de 2010, ela está vigente. É que a gente considera inviável realizar uma eleição nos termos trazidos por essa atual resolução. Tanto que a gente está discutindo a alteração dessa aqui. Eu acho que a gente precisa, de fato, retirar. Então,
de alterações. Então, são dois pontos. Mas que esteja O na simples próxima. fato de pedido de vistas, já, mesmo considerando a urgência que está posta até agora, vai ser submetida ao colegiado, se retiramos ou não. Há um pedido de retirada do pedido de urgência, seguido de um pedido de vistas. Então, a gente vai votar agora, conforme proposto pelo próprio membro, o pedido de urgência a própria representação sindical, né, submeter ao colegiado se concorda ou não com a retirada do pedido de urgência. Se o colegiado assim decidir, o assunto está encerrado e voltamos a discutir na outra reunião. Se o colegiado decidir que não concorda com a retirada do pedido de urgência, vocês, as inscrições são encerradas porque houve pedido de vista e vocês têm até o final da reunião. Será o único ponto, a gente só pode sair daqui com esse pedido apreciado. Ok? Então, submeto sobre essa maneira a votação. Pela retirada da audiência. Então, o que vamos votar agora é se aprovamos ou não a retirada da urgência nesse processo para que possa ser concedido o pedido de vista. Algum conselheiro tem alguma dúvida do que vai votar? Não, o pedido de vista, uma vez, o pedido de vista tem que ser concedido. Não tem votação. Pediu, concede. O que a gente vai decidir é se eles têm que devolver hoje para votar hoje ou se eles podem, esse ponto pode ser apreciado na outra reunião. Porque se for retirado o pedido de urgência, pode ser apreciado na próxima reunião, não tem que ser apreciado hoje. Mas o pedido de vista já foi feito, certo? Esclarecido. Pode falar a produção, senhora conselheira. Eles já fizeram o pedido da retirada. Tudo claro? Possa adiantar na próxima reunião, já encaminhar essas sugestões para eles, até como forma de diminuir as discussões na próxima reunião que a gente vai fazer. Só. Pedido de esclarecimento, né, professor? Veja, eu acho que está claro, né, tudo. Mas isso fica um problema de ordem prática. Inclusive, foi objeto de um comentário do grupo dos ações, que em relação ao calendário da reunião de tempo. A gente está com o calendário muito atrelado à agenda do setor, dada, inclusive, uma ausência habitual do usuário do área. O usuário não vem ao pleno, né? É terrível. E sobrecarrega, inclusive, para o seu apoio, imagina. Então a gente fica, eu acho que é óbvio, extremamente necessário que a gente vote essa resolução, porque realmente é que está em vigor, você tem razão, está funcionando, mas não atende a demanda do segmento estratégico fundamental. Então a gente teria mais tranquilidade se a gente pudesse ter um calendário da resolução um pouco mais estável. Entendeu? Então assim, eu sim que eu voto da maneira como está encaminhada, é um voto maravilhoso, a mesa entendeu muito bem, mas está prejudicada a segurança da gente, porque a gente não sabe quando vai ser submetido. Porque a gente não tem um calendário organizado. Então, o meu pedido é um pouco no sentido de agregar esse momento, é um empenho da gestão no sentido de oferecer para a gente um calendário, até para organizar a vida da gente, organizar a vida, se for assim, essa pessoa não tem que fica mais fácil. Obrigado. Porque esses mesmos colegiados, mesmo não tendo uma data fixa no calendário, decidimos que seriam feitas reuniões do pleno na última semana de cada mês. Isso é uma decisão do Conselho que está sendo confirmada. Então, a próxima reunião, conforme decisão desse colegiado, ocorrerá, como vem ocorrendo, na última semana de cada mês. Geralmente, na quarta-feira, as reuniões ordinárias. A extraordinária pode ser convocada a qualquer tempo.
Então, em votação, pedido de retirada da urgência no processo em pauta. Professor Antônio? Favorável. Professora Carmen? Favorável. Professor Edmilson? Favorável. Professora Fernanda? Favorável. Professor Luciano? Favorável. Professora Isis? Favorável. Professor Mário de Araújo? Favorável. Professor Mário, qual o problema de chamar de Mário? Porque é complicado, existe várias. Professora Patrícia? Favorável. Professor Marinho? Favorável. Professora Patrícia? Favorável. Professor Carlos? Favorável. Professor Enéas? Favorável. Professora Kênia? Favorável. Professor Wellington? Professor Wellington ausente no momento. Professor João Fábio? Favorável. Professor Wolflan? Favorável. Professor Baldinho? Favorável. Professor José Tosquino? Favorável. Professor Fábio? Favorável. Favorável. Professor Franklin? Favorável. Gabriela Fernandes? Favorável. Paulo César? Favorável. Rafael? Favorável. Djanira? Favorável. Isabelle? Favorável. José Moacir? Favorável. Gleison? Favorável. Kessia? Favorável. Luiz Fernando? Favorável. Cleiton Klaus? Favorável. Márcia Sibeli? Favorável. Tiago Cardoso? Favorável. Valéria? Favorável. Alan? Favorável. Derval? Favorável. Jaime? Favorável. Viviane Guidotti? Favorável. Jean Márcio? Favorável. Daniele? Favorável. Então, tivemos aqui o resultado da votação. O pedido de retirada da urgência no processo para concessão do pedido de vista e apreciação em outra reunião, se não essa, foi aprovado por unanimidade com 37 votos favoráveis. A gente tem só uma questão de ordem aqui, agora que vai aprovar a votação, porque, muito embora a reitoria não respeite os vários estudantes querem estar aqui, querem falar e querem sua representação aqui. Então, a gente vem para esse conselho aqui já tem mais de um ano e meio, e o que a gente ouve em toda a reunião, e o que a gente ouve de todos os professores, é que os professores querem ouvir os estudantes, e querem ouvir os estudantes, querem a participação estudantil, querem os estudantes aqui, mas agora vejam, essa é a primeira reunião em 1 ano e 7 meses que a gente teve acesso ao recurso da viagem, a diária. 1 ano e 7 meses para a gente ter acesso à diária. A gente passou aqui também quase 1 ano sem acesso aos processos. Os estudantes que eram conselheiros aqui não tinham acesso ao processo que ia ser votado. Então vejam como é repetido aqui que a gente quer ouvir os estudantes, que a gente quer ouvir os estudantes, mas uma palavra que o presidente do DCE da UFCG pede, que os estudantes querem ver o presidente do DCE falando, vem aqui para ver sua representação falando, ver a votação acontecendo, e isso não é respeitado. E é dito que é feito por respeito a quem está aqui. Mas isso é um desrespeito absoluto a todos os estudantes que querem falar, que querem ser ouvidos. Porque a gente chega aqui e fala que quer ouvir os estudantes, mas foi esse colegiado que aprovou uma minuta de assistência estudantil que hoje expulsa os estudantes do UFCG. Porque é isso que a atual minuta de assistência estudantil faz, que foi aprovada no ano passado. Os estudantes do UFCG mais necessitam de auxílio, aqueles que perdem as cadeiras, porque não conseguem comer na UFCG, e perdem as cadeiras, porque não conseguem transporte para a UFCG, porque não tem dinheiro para estudar, eles são expulsos da possibilidade de conseguir uma bolsa, porque a minuta não deixa de pegar a bolsa por conta da taxa de aprovação. Porque a gente tem hoje uma minuta de
desligamento que é vergonhosa. E é mais vergonhosa ainda quando a gente olha para cá, para o próprio CFP, e a gente vê um professor que está denunciado por assédio sexual há 2 anos e não foi expulso ainda. Não tem nenhuma medida contra ele. Ao contrário, ele sai daqui quase que de férias, porque é afastado recebendo salário integral. Então vejam que contradição é chegar aqui e dizer que respeita os estudantes. Chegar aqui e dizer que quer ouvir os estudantes. Isso é uma mentira, isso é demagogia, dizer que quer ouvir os estudantes. Esse colegiado tem que fazer uma profunda autocrítica no seu tratamento com os estudantes. Os estudantes querem participar e querem falar. Querem participar do orçamento, das decisões e dos espaços de poder da UFCG. E isso tem que se refletir fundamentalmente nesse ano na paridade da eleição da reitoria. A gente não vai aceitar uma eleição sem paridade, porque os estudantes querem participar e querem falar. O que não acontece na UFCG é a administração da UFCG, às vezes os próprios professores não querem ouvir os estudantes falando. Dizem que querem ouvir, mas quando a gente fala, vira a cara, fecha a cara para a frente da gente. Porque não aguenta o que os estudantes querem falar. Não aguenta que a gente vem para a UFCG e a gente não tem acesso à bolsa. E que é uma contradição profunda os estudantes ficarem aqui sem bolsa, ficarem com dificuldade para conseguir uma bolsa, às vezes voluntários nos projetos, enquanto parentes de pessoas da administração da UFCG têm bolsas de 8, 10 mil reais. Isso é uma contradição profunda, a gente não ter transparência na UFCG. Então o DCE da UFCG está aqui para exigir que a gente tenha paridade esse ano. A gente está com a baixa assinada com mais de 1.800 assinaturas pela paridade e a gente quer transparência na UFCG, que esse caso seja julgado com dignidade, com transparência e com força, porque uma denúncia dessa é extremamente séria. Se for considerado de outro jeito, a gente está equivocado. Então a gente está aqui para dizer que é uma contradição ter bolsa para parente, mas não ter para estudante, dizer que a gente quer a paridade, que a gente vai ser ouvido, queira vocês ou não, porque os estudantes estão aqui para ser ouvidos, para ser representados e para também controlar o UFCG, para também interferir na UFCG. Nós queremos também administrar o UFCG, porque a gente passa nossas vidas aqui. Ao contrário do que se fala, quando a gente passa em sala falando da paridade, que os professores ficam aqui 20, 30 anos e é por isso que tem que ser disparitário o voto. Nós somos estudantes, a gente passa 4, 5, 6 anos aqui. De fato é menos tempo. De fato é menos tempo. Mas veja como isso afeta a nossa vida, afeta a nossa saúde psicológica, nossa saúde física, nossa alimentação, nosso dia a dia, nosso cotidiano, e tudo isso é afetado. Hoje, dentro da UFCG, fora da UFCG, e quando a gente se forma, isso ainda afeta a gente. Então é fundamental que os estudantes participem dos espaços, que a gente quer participar, e a gente não vai aceitar em nenhum momento não participar. A gente não vai aceitar em nenhum momento não estar presente nas decisões, porque todas as decisões que foram tomadas sem os estudantes presentes, ou sem ouvir os estudantes, elas não são legítimas, elas não correspondem à realidade. Então a gente está aqui fundamentalmente para dizer que a gente vai estar nos espaços, que a gente vai participar, e que não vai ser negado para a gente nenhum direito à voz. E que vocês têm que aprender a ouvir. Tem que aprender a ouvir e a entender o que a gente quer falar, porque a gente está aqui e a gente passa por muita coisa dentro da UFCG e a gente merece dignidade para estudar. Agora, não tem como alcançar essa dignidade se os estudantes forem ignorados em todos os espaços que a gente está. E aí, só para finalizar, eu queria lembrar esse colegiado por inteiro que o DCE da UFCG foi eleito no ano passado com mais de 3 mil votos e que a gente representa os estudantes da UFCG. E que os estudantes dirigem o DCE. Então não é X pessoas, X professores, X coisa que comanda o DCE da UFCG. O DCE da UFCG tem sua própria direção, tem suas próprias decisões, e a gente está aqui para representar os estudantes da UFCG e conseguir nossas pautas independente da disposição de vocês de ouvir ou não. Então, é isso. Que contradição! Tem bolsa para parente, mas para estudante não! Que contradição! Tem bolsa para parente, mas para estudante não! Processo de 23, de resolução que institui a unidade de integridade da Universidade Federal de Rotterdam e dado providências. Relator, professor Moraes Alberto, aqui representado. Professor, o senhor inclusive já leu o relato na outra reunião, está disponível no site para todos os conselheiros do relato, e na outra vez não foi votado porque foram pedidos alguns esclarecimentos e o professor Hugo não estava, nem estava o professor Vinícius.
Como foi explicado, esse parecer realmente já foi apresentado e foi liberado de pauta pela ausência do relator e a ausência também dos esclarecimentos do referente, do professor Vinícius. Então, vamos fazer a leitura. O professor também não está presente, mas o professor Vinícius está. Pode ser passado para o professor Vinícius em relação a essa proposta de resolução. Bom, então, senhor presidente, o colegiado pleno, o secretário de Planejamento e Orçamento da Universidade Federal de Campo Grande, o senhor Vinícius Moreira, solicitou a apreciação do minuto de resolução para instituir a unidade de gestão da integridade dessa autarquia federal em consonância com o decreto 11.529, 16 de maio de 2023. Após receber a solicitação da Assembleia, a reitoria formulou consulta no dia 21 de agosto de 2023 por meio do formulário padrão à Procuradoria Federal para análise jurídica da minuta de resolução que trata o objeto da unidade de gestão de integridade da Universidade Federal de Campina Grande. A Procuradoria emitiu parecer com recomendações de alteração da minuta de resolução, onde se constitui o processo. O gabinete da reitoria encaminhou o processo em epígrafe para análise e adequação da medida de resolução às recomendações contidas no parecer da Procuradoria Federal. A Assembleia encaminhou nova versão de minuta de resolução que institui a unidade de gestão da integridade da UFCG, contemplando as recomendações apresentadas pela Procuradoria e, na sequência, o gabinete da reitoria encaminha o processo para a solicitação de inclusão de fonte de pauta. Bom, o parecer emitido em 25 de agosto de 2023, onde consta que, em observância aos ditames da transparência e moralidade pública, foi editado o decreto 9.203 e 98/2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e funcional, designando, respectivamente, os artigos dessa resolução sobre o conceito de governança pública e de gestão de risco, o estabelecimento do Instituto da Integridade como princípio de governança pública e as seguintes diretrizes e mecanismos para o exercício da governança pública. Então, o professor Hugo cita, no decreto 9.203, o seu artigo 4º, as diretrizes de governança pública, fazendo incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e de suas entidades. Implementar controles internos fundamentados na gestão de risco e privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores. São mecanismos para o exercício da governança pública, liderança que compreende o conjunto prático de natureza humana comportamental exercido nos principais cargos das organizações, para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, vai ser integridade. O artigo 7. O Comitê Interministerial de Governança tem por finalidade assessorar o presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal. O artigo 9. Compete propor medidas, mecanismos e práticas de governança organizacionais para o atendimento dos princípios e as diretrizes de governança estabelecidas nesse decreto. Artigo 13º. Compete aos órgãos e às entidades integrantes da administração direta, autárquica e funcional executar a política de governança pública de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes definidos nesse decreto e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções. Encaminhar propostas relacionadas às competências previstas no artigo 9, com a justificativa de proposição e da minuta da resolução pertinente. Artigo 19. Os órgãos executados da administração direta,
autárquica e fundacional instituirão um programa de integridade com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção e à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturados nos seguintes eixos: comprometimento e apoio da alta administração, existência de unidade responsável para a implementação do órgão ou na entidade, análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da integridade e monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. Também foi editada uma portaria da CGU em 2019, estabelecendo orientações para que os órgãos e as entidades da administração pública, federal direta, autárquica e fundacional adotem procedimentos para a estruturação, a execução e o monitoramento dos seus programas de integridade. Conforme o artigo 4º dessa portaria, os órgãos e entidades deverão constituir unidade de gestão, enfim, como já foi mencionado. Bom, a proposta de minuta que institui a unidade de gestão da integridade da Universidade Federal de Campina Grande, da Ordem das Providências, foi submetida à análise da Procuradoria, como já mencionado aqui no início. Em várias partes do seu texto, a Procuradoria sugeriu alterações. No seu artigo 10º, por exemplo, a primeira versão da minuta. No seu artigo 9º, para que houvesse congruência com o artigo 5º da minuta de resolução, que prevê as instâncias internas de integridade, com as considerações contidas nos itens 33 a 36 do parecer da Procuradoria Federal. As alterações foram realizadas e descritas na segunda versão da minuta, que trata da instituição da unidade de gestão da integridade da universidade. Foram atendidas as recomendações contidas na conclusão da análise jurídica da minuta de resolução, na segunda versão, contida também aqui nesse processo. Nesses termos, a Procuradoria entendeu que a minuta da norma proposta é aderente aos requisitos legais da edição do ato normativo, desde que observadas as recomendações feitas ao longo do opinativo, em especial dos itens 19, 23, 24, 26, 27, 35 e 36, 41 e 45 e 47 do parecer número 080/2023 da Procuradoria Federal junto ao UFCG. Também recomenda-se que a UFCG possa aprovar seus planos de integridade com conteúdos mínimos em atendimento aos artigos 5º e 6º, da portaria da CGU, supracitado, em atenção ao decreto 11.529 de maio de 2023, em procedimento às demais fases da instituição de um completo programa de integridade. Para concluir, considerando que as alterações sugeridas pela Procuradoria foram realizadas na segunda versão da minuta de resolução e a necessidade da instituição da unidade de gestão da integridade da Universidade Federal de Campina Grande, o professor Hugo foi no parecer favorável à aprovação desta minuta de resolução, salvo pelo juízo desse colegiado, e ele é O parecer do relator é favorável. Vamos à votação. Só comunicando aos conselheiros que ali atrás a gente tem água. E aí era isso que eu estava fazendo, mas já estou fazendo. Professor Antônio, concorda? Favorável. Professora Carmen? Favorável. Professor Edilson? Favorável. Professora Sandra? Favorável. Professor Luciano? Abstenção. Professora Isis? Favorável. Professor Mário? Favorável. Professora Patrícia? Favorável. Professor Carlos? Favorável.
Gabriela, favorável. Paulo César, favorável. Rafael, favorável. Ijanira, favorável. Isabel, favorável. Moacir, favorável. Gleison, favorável. Kessia, favorável. Luiz Fernando, favorável. Cleiton Klaus, favorável. Márcia Sibeli, favorável. Tiago, favorável. Valéria, favorável. Alarcon, favorável. Dendeval, favorável. Jaime, favorável. Viviane Guidó, favorável. Jean Márcio, favorável. Daniele, favorável. Não parecer favorável do relator foi aprovado por maioria de votos, com 36 votos favoráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. Porque aqui no campus não tem a possibilidade, professor. Tem. Aqui tem internet de cabo, mas não tem os equipamentos necessários para transmissão. E aqui tem uma instabilidade muito grande, tanto a internet quanto a energia elétrica. Então, é uma pena. Mas está sendo gravado e vai ser disponibilizado. Sim. Temos ainda um pedido de urgência e a eleição para o auditor. Então, a gente não pode deixar, além dos outros pedidos de urgência, a gente pode fazer agora o relato, a apreciação de mais um pedido de urgência. O diretor faz a eleição para o auditor e segue com os pedidos de urgência propostos no início da reunião. E se houver tempo, nós poderíamos seguir com os pontos de pauta, mas estabelecendo o tempo de 5 horas da tarde, como tempo máximo para a reunião, e caso do retorno da discussão. Então, processo jurídico entende isso para meio-dia, meio-dia a gente provavelmente desenvolver a discussão nessa moção. Não, Zé Guedes. Não. Processo número 23.096.001864/2024-18, em que Adriano Fernandes Ferreira convidou desta instituição e encaminha em caráter de urgência para apreciação relatório da Auditoria Geral referente ao exercício 2023. Inclusive é exigência legal da CGU antes da eleição para o auditor. do colegiado grande magnífico do professor Antônio Fernandes, relatório. O presente processo traz à tela o relatório de atividade desenvolvido no ano de 2023 pela Ouvidoria Geral da UFCG. A Ouvidoria Geral da UFCG foi instituída no ano de 2006 através da Resolução 10/2006, a qual estabelece suas atribuições e atuação em todos os setores acadêmicos e administrativos da universidade. As ouvidorias têm por função possibilitar ao cidadão relacionar-se diretamente com órgãos ou entidades públicas para apresentar suas demandas. Dentre essas demandas, o usuário do serviço público pode solicitar informações, apresentar sugestões, elogios, reclamações e denúncias relativas à prestação dos serviços públicos e ou o desempenho institucional.
Atualmente, a Ouvidoria Geral da UFCG conta com uma equipe de 3 pessoas, sendo o ouvidor geral e 2 diretores técnicos administrativos para atender o público interno, alunos, professores, diretores técnicos administrativos e externos, sociedade civil em geral. Atualmente, a sede da Ouvidoria passou por uma modificação nas suas instalações, passando para um novo espaço, agora está localizado no bloco anexo da Biblioteca Central, contando com 3 salas, sendo uma recepção, um gabinete de ouvidoria e uma sala para usuários e arquivos, como está descrito no relatório anexo ao processo interno. Da fundamentação, de acordo com o decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, a Ouvidoria Pública Federal é uma instância de controle e participação social responsável pelo tratamento de manifestações de ouvidoria, informações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relativos às políticas e aos serviços públicos, prestados sob qualquer forma ou regimento, com vistas ao aprimoramento da gestão pública. O relatório ora apresentado foi elaborado para dar cumprimento e atender ao inciso 17 do artigo 10 da Resolução 01/2003, que traz o seguinte texto: compete à ouvidoria elaborar e apresentar relatórios anuais de suas atividades ao colegiado pleno da UFCG, submetendo-os à apreciação deste órgão colegiado e, após aprovados, disponibilizados integralmente no site da instituição até o primeiro dia do mês de abril do ano subsequente àquele no qual trata o relatório, além de registrar as atividades desenvolvidas pela ouvidoria no ano 2023. Consta no relatório que após recomendações da CGU, a ouvidoria passou a estimular que os usuários priorizassem o uso da plataforma Fala BR, que apresenta suas demandas, para que seja esse o principal canal de comunicação com a ouvidoria da UFCG. Atende o que preconiza o decreto 9.492 de 2018, permitindo aos cidadãos o encaminhamento em um único canal de pedidos de acesso à informação, comunicações anônimas, denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, elogios que simplifiquem aos órgãos e entidades do poder público, que está disponível no endereço citado, Fala BR. Além dos canais de comunicação com a sociedade, a ouvidoria faz uso de ferramentas de análise de manifestações com o objetivo de identificar as demandas mais recorrentes, os prazos de atendimento e o perfil dos usuários, de forma a aprimorar os serviços oferecidos. Durante o ano 2023, foram realizados os maiores números de atendimento da série histórica da ouvidoria, conforme tabela 1 da página 12 do relatório, que consta no processo do ano interno. Com 413 manifestações, destas, 334 foram respondidas ou estão em tratamento. 79 foram arquivadas, sendo que o arquivamento se deu pelos seguintes motivos, principalmente manifestações duplicadas, manifestações com falta de clareza ou com perda de objeto. Ocorreu uma significativa melhora no tempo médio de resposta, que foi de 4,99 dias, enquanto que em 2022 foi de 9,79 dias. Levando-se em consideração que o prazo legal de resposta é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, mediante justificativa, apresentando assim uma excelente média de resposta para o ano de 2023. Verifique-se ainda, segundo os dados que constam no relatório, que houve uma melhora nos índices de resolutividade e satisfação em relação ao ano 2022. Tivemos uma satisfação média de 62,5%, aumentando em 12% este índice. A resolutividade pulou de 39% em 22 para 67% em 23. Com relação ao ranking dos assuntos escolhidos pelos usuários ao darem entrada nas demandas de ouvidoria, seguem a figura com as informações. Os principais, aliás, assédio moral e educação superior. Pode baixar, por favor. Com relação às ações exitosas, faz-se necessário, importante citar as de maior destaque, conforme citado no relatório: ouvidoria itinerante, transparência ativa,
tempo de resposta ao cidadão, adequação das instalações da sede de ouvidoria, implantação e acompanhamento do e-agendas e do plano de tratamento, divulgação maciça da ouvidoria geral, capacitação da equipe da ouvidoria, eventos promovidos pela ouvidoria geral na UFCG. Por favor, baixa aí. Pode baixar mais. Passar. Dentre as dificuldades e propostas apresentadas no relatório, as seguintes foram pontos: diminuição significativa do calendário de ouvidoria itinerante. Segundo, contingenciamento orçamentário para as universidades. E terceiro, efetivação do Conselho de Usuários. Conclusão: diante do assim exposto, sou de parecer favorável ao relatório apresentado, salvo o melhor juízo desse Conselho, à consideração. Em 25 de março de 2024. Votação. Professor Antônio, voto favorável. Professora Carmen? Favorável. Professor Edmilson? Favorável. Professora Fernanda? Favorável. Professor Luciano? Abstenção. Professora Isa? Favorável. Favorável. Professor Marinho? Favorável. Professora Patrícia? Favorável. Professor Carlos? Favorável. Professora Enéia? Favorável. Professora Kine? Favorável. Professor Wellington? Favorável. Professor João Fábio? Favorável. Seu pai? Favorável. Bem. Professor Wilson? Professor Wilson? Favorável. Professor Wilson. Professor Aldir. Eu estava eu acho que nem o professor Golfão lembra. Professor Valdir. Favorável. Professor Justina. Favorável. Professor Fábio. Favorável. Favorável. Professor Franklin. Favorável. Gabriela. Favorável. Paulo. Favorável. Rafael. Abstenção. Janira. Favorável. Isabelle. Favorável. José Moacir. Favorável. Leidson. Favorável. Kessia. Favorável. Luiz Fernando. Favorável. Cleiton. Favorável. Márcia. Favorável. Tiago. Favorável. Valéria. Favorável. Professor Laton. Favorável. Professor Temerval. Favorável. Jaime. Favorável. Viviane Guidoni. Favorável. Geomárcio. Favorável. Daniele. Favorável. Não temos aqui o resultado da eleição. Parecer favorável do relator. Foi aprovado por maioria de votos, com 35 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 2 abstenções.